Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade nesse comentário bíblico para você, tipo videoteca, onde você acessa e nós não só lemos a Bíblia para você, mas explicamos. E nós estamos no livro dos Salmos. Os Salmos é o maior livro de toda a Bíblia. Possui 150 capítulos, 2.461 versos. Dos 39 livros do Antigo Testamento, o livro dos Salmos é o mais cotado no Novo Testamento. Daí a importância da fé cristã também olhar para o livro dos Salmos com um certo carinho. São 186 versos dos Salmos que aparecem no Novo Testamento. Há alguns Novos Testamentos, às vezes, que vem Novo Testamento e Salmos. Por causa disso, o livro é maravilhoso. São orações, são hinários, são adoração do povo de Israel. E nós estamos no Salmo 37, que também é considerado um salmo de Davi, pelo menos a epígrafe indica Salmo Davi, onde mostra a prosperidade dos pecadores acaba. Mas somente os justos serão felizes, como Deus cuida do justo. O Salmo 37 pode ser chamado também de Salmo de sabedoria, porque é um hino que reflete temas normalmente tratados na literatura de sabedoria. Em particular, ele aborda o problema causado quando o ímpio prospera. O Salmo 73 também fala disso. E ele ajuda o fiel a ver o que realmente é melhor, permanecer leal ao Senhor. Uma lealdade expressa pelo contentamento, pela conduta honesta, pela generosidade e pelo discurso justo. O Senhor fará a clara distinção entre os dois grupos no seu tempo certo, e o fiel precisa esperar pacientemente. O ato de esperar em Deus revela também fé. Esse salmo tem muitos textos paralelos no livro de Provérbios. Ele segue um padrão acróstico, embora seja levemente diferente do Salmo 25 e do 34. Aqui cada grupo, normalmente 2 versículos, começa com a letra do seguinte alfabeto hebraico. Fiel é a forma dos acrósticos davídicos. Esse também é um acróstico imperfeito. O grupo, na letra S, inclui o Salmo 37, do 27 a 29. E não existe um grupo da letra IN. Depois ele vai para o verso 30. Apesar de ser um acróstico, nós vamos ver que não é exatamente 22 versos, como na maioria dos acrósticos. Nesse salmo, vai aparecer 40 versos, então é um acróstico imperfeito, mas continua sendo um acróstico do alfabeto hebraico. Vamos lá, vamos então meditar nesse salmo de número 37, ele começa assim: não te indignes por causa dos malfeitores, isso está falando para o justo, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. O justo não precisa ter inveja daqueles que praticam a iniquidade. Vai dizer o porquê? Verso 2. Porque cedo serão ceifados. Como a erva, murcharão como a verdura. Ou seja, a prosperidade dos pecadores, um dia ela acaba. E diz que eles são ceifados cedo. Às vezes o ímpio prospera por um tempo, mas depois ele é ceifado da terra. E aí diz que eles serão ceifados como a erva, murcharão como a verdura. Aí o Salmo desafia a confiar no Senhor. Capítulo 37, verso 3. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Nós nos deleitarmos em Deus, nós nos regozijarmos em Deus, encontrarmos prazer em andar com Deus. Tem gente que acha que é uma dificuldade andar com Deus,
que ele prefere andar no caminho do pecado, de fazer tudo errado, mas a Bíblia nos ensina que o caminho do justo, o caminho da santidade, o caminho da comunhão com Deus é muito melhor. Deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Há uma grande diferença entre nós entregarmos, confiarmos no Senhor e Ele fará tudo por nós. E Ele fará, diz o verso 6, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Descansa no Senhor, não é? Prospera, Ele vai fazer ao seu tempo prosperar o seu caminho. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Deixa a ira, não é? O homem, o justo não convém andar com a ira, deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Note quantas vezes fala indignes, né? No capítulo 37, verso 1, capítulo 37, verso 7, capítulo 37, verso 8. Porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. O justo, o manso, herdará a terra. Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O Salmo 37, verso 9, diz que aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não insistirá. O caminho do ímpio, a paz, acaba. Ainda um pouco e o ímpio não estará. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. O ímpio irá desaparecer. Mas os mansos herdarão a terra. Aqui é a bem-aventurança que Jesus falou. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus falou isso do Salmo 37, verso 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Na abundância de paz irão se deleitar. Note que Salmo 37, 11 aparece no Sermão do Monte. Outra referência do livro dos Salmos no Novo Testamento. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O ímpio tem ódio do justo, ele range os dentes. O Senhor se rirá dele. Ele esquece que quem defende o justo, o direito do justo, é o Senhor. Por isso o Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. O dia do ímpio vai chegando, né? E o Senhor se ri dele. Diz que Deus tem um bom humor, não é? Para se rir do ímpio, da maldade do ímpio. Os ímpios puxaram da espada e entessaram o arco. Eles puxam da espada, eles preparam o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reto caminho. Então o ímpio intenta mal. Ele intenta a guerra, ele puxa o arco, ele vem com a espada para derribar o pobre, o necessitado, para matar aqueles que são de reto caminho. Mas olha o verso 15, mas a sua espada lhe entrará no coração. O ímpio acaba caindo em seus próprios laços, não é? A sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Os intentos do ímpio não prosperam. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Muito justo em Israel era pobre, não é? Mas o salmista diz que vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Junto com as riquezas também vinha a inquietação, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. A herança do Senhor permanece. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Várias vezes diz que Deus suporta na fome.
que Deus nos dá vida na fome, que Deus nos enche na fome. E aqui diz que na sua fome se fartarão. Mas os ímpios, verso 20, perecerão. E os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. Aqui a gordura do cordeiro, ela era queimada no altar, e conforme ela era queimada, ela virava uma fumaça e subia como cheiro de suave na presença de Deus. Mas a gordura desaparecia como fumaça, e da mesma forma os ímpios se desfarão como a gordura do cordeiro, desaparecerão em fumaça e se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga. Olha a impiedade, pega emprestado e não paga. Mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra. Várias vezes esse salmo cita do herdar a terra. Enquanto o ímpio desaparece, o justo permanece e herda a terra. Mas aquele que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Então, aqueles a quem o Senhor amaldiçoa são desarraigados, mas o homem quem o Senhor abençoa permanece na terra. Os passos, olha que verso lindo esse 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. O homem que anda com o Senhor, seus passos são confirmados pelo Senhor. E ele deleita-se no seu caminho. O Senhor, tanto nós devemos deleitar em Deus, como Deus também se deleita em nosso caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Ainda que o justo venha a cair, a promessa é que ele não vai ficar prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Aí o salmista vai dizer algo lindo, olha só, verso 25, muita gente sabe esse verso de cor. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. O justo não fica desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Muita gente interpreta esse verso errado, acha que por causa disso nenhum servo de Deus passa fome. Às vezes nós podemos passar fome. Jesus teve fome, Jesus jejuou 40 dias e teve fome. Não é? Muitos servos de Deus passaram por fome. Paulo menciona que ele soube passar pela fome. Não é porque nós não somos servos de Deus, muita gente interpreta errado o verso. O verso promete sim que o Senhor vai suprir a nossa necessidade, como o Salmo 23, mas não quer dizer que o servo de Deus não passa fome. Mesmo que ele passe fome, o Senhor o sustenta. Olha só, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. O Senhor não desampara o justo, nem a sua descendência mendiga o pão. Quer dizer, não vai ser mendigo. Não é que não pode passar fome. Pode passar fome, sim, mas Deus sustenta o justo. Amém? Continuando, compadece-se sempre, como o justo compadece sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. A descendência do justo, ela é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem e terás morada para sempre. Aparta-te do mal, faz o bem e terás morada para sempre. Porque o Senhor, e aqui nesse aparta-te do mal é que está a sabedoria, né? A sabedoria é apartar-se do mal. O temor do Senhor é apartar-se do mal. Aparta-te do mal, faz o bem, terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Olha que contraste. Enquanto o justo herda a terra, os mansos herdarão a terra, sua descendência continua. Quanto ao ímpio, ele vai desaparecer. Sua descendência será desarraigada, será tirada da terra. Diz de novo, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmo 37, verso 11, os mansos herdarão a terra. Aí depois menciona de novo que vai herdar a terra no verso de número 29.
Então o Senhor cuida dos seus, né? Diversas vezes fala de herdar a terra. Olha, verso 11, mas os mansos herdarão a terra. Verso 22, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra. Verso 29, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Verso 30, a boca do justo fala da sabedoria e a sua língua fala do que é reto. Então, sua boca abre para ser sincero, falar e apartar-se do mal, isso é a sabedoria. Por isso que a boca do justo fala da sabedoria. E sua língua fala o que é reto. A língua que agrada a Deus é uma língua espiritual, é uma língua sincera, não é fraudulenta, não usa de lisonja. É uma língua também disciplinada. É uma língua sábia, quando abre a boca, abre em sabedoria. É uma língua também pacífica, que promove a paz. É uma língua prudente e é uma língua controlada. Tiago diz que ninguém controla a língua, mas o justo sabe controlar a sua língua. Verso 31. A lei do seu Deus está em seu coração. Como é maravilhoso ter a lei, a palavra de Deus no coração. Os seus passos não resvalarão, ou seja, não escorregarão. Os passos do justo permanecerão, são firmes. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O ímpio tem ódio do justo. Ele espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos. O Senhor está sempre livrando o pobre, o necessitado, o justo, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Novamente, herdar a terra. Olha, apareceu no verso 11, apareceu no verso 22, apareceu no verso 29 e agora aparece no verso de número 34. Para herdares a terra, e tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal. Então o ímpio se espalha, né, como uma árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei e já não se pode encontrar. Quer dizer, a memória dos ímpios é passageira, mas o justo herda a terra. Herdar a terra lembra o povo de Israel quando conquistou a terra e herdou a terra. Então está aqui, para o justo herdarão a terra. Nota o homem sincero, considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Convida a notar o homem sincero e considerar o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quer dizer, o futuro do ímpio não tem paz, tem perturbação, será desarraigado da terra, mas o justo herdará a terra. Quanto aos transgressores, serão a uma destruído, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará porquanto confia nele. Então o Salmo nos encoraja a confiar no Senhor, a não te indignares por causa do homem ímpio, que o ímpio vai passar. Lembra um pouco o Salmo 1, a comparação entre o justo e o ímpio. E isso desde o Salmo 1 até agora, nós temos visto essa comparação em diversos salmos, entre o justo e o ímpio. Salmo de número 37, salmo maravilhoso que nos convida a confiar no Senhor, a deleitar-se em seus caminhos e a esperar nele. Vamos agora para o salmo de número 38. Esse é um lamento que coloca os problemas de um homem diante de Deus. Quanto essa pessoa se dá conta de que esses problemas são resultado do seu próprio pecado. O Salmo descreve a angústia do corpo e da mente e a deserção dos amigos
que é como a insensatez do cantor, o deixou vulnerável para os amigos prontos a atacar. Como o Salmo reconhece que os pecados do cantor estão por trás dos problemas, ele é normalmente chamado de Salmo penitencial, assim como o Salmo 6, como 32, como 51, como 130 e o 143. É claro que nem todos os problemas resultam de pecados, mas esse salmo está voltado para aqueles que o são, para aqueles que são resultado do pecado. O título associa o salmo como a oferta memorial, conforme Levítico 2:2. A porção da flor de farinha que é oferecida pelo sacerdote ao queimar no altar, seu propósito era provavelmente lembrar a Deus que o adorador havia consagrado esses presentes da providência abundante do próprio Deus. Então, essa é uma oração para um pecador aflito. Mostra aqui a dor e o arrependimento dos pecadores. Dirige-se a Deus para se obter perdão e salvação. Nos aproximamos de Deus com o coração contrito, a fim de recebermos o seu perdão e também a sua salvação. Esse é um salmo de Davi para a lembrança. Salmo de número 38. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, pedindo a misericórdia aqui de Deus, porque as tuas flechas se cravaram em mim. Aqui lembra Jó. Jó falou isso. O Altíssimo cravou as suas flechas, ele não alivia, né? As suas lanças, flechas estão cravadas em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Jó também falou que a mão de Deus pesava sobre ele. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Aqui pode ser que Davi está se referindo quando ele pecou com Betsabá. Então o Salmo 38 seria paralelo com o Salmo 51. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Não é o pecado? Tira até a força do servo de Deus. As minhas chagas cheiram mal, estão corruptas por causa da minha loucura. Esse salmo poderia muito bem, foi escrito por Davi, mas poderia ter sido escrito por Jó. Né? Jó também, suas chagas cheiravam mal, estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Também aqui as chagas pode se referir às chagas de Cristo na cruz e seria um salmo dessa forma também messiânico. Porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Foi o que aconteceu com Cristo na cruz. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do dessossego do meu coração. Não é Cristo na cruz? Não é todo arrebentado, todo ferido por causa da nossa transgressão? Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido te não é oculto. O salmista aqui geme da dor do seu pecado. O meu coração dá voltas, a minha força me falta, quando a luz dos meus olhos até essa me deixou. Até a luz dos olhos tinha deixado. Os meus amigos e os meus prompicos afastam da minha chaga e os meus parentes põem em distância. Foi o que aconteceu com Jó, né? Os seus amigos e companheiros o abandonaram. Aqui também diz, os meus amigos e os meus prompicos. Prompicos é uma palavra portuguesa que significa companheiros, né? Os meus amigos mais chegados, todos se afastam de mim e até os parentes fogem, não é? Os parentes se põem em distância. Verso 12. Também os que buscam a minha vida me armaram laços, e os que procuram meu mal dizem coisas que danifiquem e imaginam astúcias todo dia.
Então estão defamando ele, imagina a astúcia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a boca. Não é Cristo indo para a cruz? Cristo vai como ovelha muda para o matadouro. Então o Salmo aponta para Jesus. A diferença é que Jesus não tem pecado, mas Jesus está sofrendo o sofrimento do pecador. Então ele vai quieto, como mudo, não abriu a boca, mas eu como surdo não ouvia, como mudo não abria a boca. Assim eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Muitas vezes ele tem que se fazer de surdo mesmo, para não responder às provocações. Porque em ti, Senhor, espero. Espero tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Que nós possamos clamar a misericórdia, a graça de Deus e esperar nele. Porque dizia eu, ouve-me, para que se não alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, ele se engrandece contra mim. Então, às vezes, aquele que persegue o justo, gosta de ver o justo caindo. Então, quando se escorrega o pé, ele se engrandece contra mim, porque estou prestes a coxear. A minha dor está constante perante mim. Cristo na cruz, a sua dor era constante. Porque eu confessarei a minha iniquidade. Certamente Jesus não tinha nada que confessar, mas sentiu a dor do pecador. Porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Né? Do que se queixa o homem? Queixa cada um do seu próprio pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes. E os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim. Dessa forma, o Salmo 38, 21 lembra o Salmo 22, 1. Por que me desamparastes, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? E aqui no Salmo 38, 21 pede, não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. É maravilhoso como o Salmo reconhece o Senhor como sua, ou o salmista, com o Senhor como a sua salvação. Salvação dos inimigos, salvação das aflições, das angústias, salvação de si mesmo, do próprio pecado. O pecado no livro dos Salmos, não é? Salmo 32, 1 diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, cujo pecado é coberto. Salmo 32, 5 diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Salmo 32, 5, aí diz, perdoasseis a maldade do meu pecado. Salmo 38, 3, ele diz, não há paz por causa do meu pecado. Salmo 38, 18 diz, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Salmo 40, verso 6 diz, a expiação pelo pecado não reclamasses. Salmos 51, verso 2 diz, purifica-me do meu pecado. Salmo 51, verso 3, o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51, 5, em pecado me concebeu minha mãe. Não por pecado meu, Salmo 59, verso 4, não por pecado meu, pelo pecado da sua boca, Salmo 59, 12, sua oração se lhe torna em pecado, Salmo 109, 7, e não se apague o pecado de sua mãe, Salmo 109, verso 14, falando dos ímpios, que não se apague o pecado da mãe. Muito bem, com isso nós concluímos o Salmo 38, Salmo bonito, de arrependimento, de petição de misericórdia. Vamos para o Salmo 39. Esse salmo fala da vaidade da vida, o cuidado com as nossas palavras, com a brevidade e a vaidade dessa vida. A súplica do salmista para que Deus o guarde da impaciência. Não é? Um mestre de canto, um salmo de Davi,
Salmo de Davi para o cantor mor, para o Jedutum, que era o cantor mor, o cantor principal. Esse Salmo 39 permite que aqueles que estão sofrendo expressem sua perplexidade para Deus. As circunstâncias do sofrimento são vagas, ainda que o pecado seja reconhecido como uma delas, no verso 8 e no verso 11. O foco está no sofrimento, como um lembrante de que a vida é passageira. Tudo passa na vida, da vaidade dessa vida. Vamos lá. Salmo 39. Eu disse, guardarei os meus caminhos, para se não delinquir com a minha língua. Enfriarei a minha boca, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio, fiquei como mudo. Às vezes é melhor calar do que falar, principalmente diante do ímpio. Calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se encendeu um fogo. Então falei com a minha língua e disse. Note que o salmista estava calado, agora ele fala. Verso 4. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Que coisa linda, não é? Faz-me conhecer o meu fim e a medida dos meus dias. É para que eu sinta quanto sou frágil. Nós somos frágil, não é? Se nossos dias terminam, que Deus nos dê o coração entendido para saber os nossos dias. Salmo 90, verso 12, diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Salmo 39, verso 4, faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizesse os meus dias como a palmos, né? Como a palmos, Deus mede a palmos os nossos dias. Fizesse os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Quem é que pode, né? Diante de um Deus eterno, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Se nós chegarmos a 100, nós não chegamos nem a 1/10 do dia que é para Deus. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Vaidade é passageiro, né? Vai passar. E aí ele diz, é totalmente vaidade, e aqui aparece um cela, um silêncio. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabe quem as levará. Não é? O homem acumula dinheiro, mas depois se vai. E aí deixa as riquezas para quem fica. Então, o homem amontoa a riqueza, mas não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? É uma pergunta. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Como é bom esperar em Deus. Tem gente que põe a esperança no dinheiro, põe a esperança nas coisas materiais, põe a esperança no outro homem para seu próprio desapontamento. Que a nossa esperança esteja em Deus. A minha esperança está em ti. Salmo 39, verso 7. Que verso maravilhoso para nós guardarmos. A minha esperança está em ti. A esperança do crente procede de Deus. A esperança do crente produz alegria. A esperança do crente é confirmada pelo próprio Espírito Santo, Romanos 15, 13. A esperança do crente está na volta de Cristo. Nossa esperança é sua vinda. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. A esperança do crente é estimulada pelas provas. Diz, bem-aventurado o varão que é provado, porque depois provado será aprovado. Tiago 1,12. A esperança do crente ela é fortalecida pela ressurreição de Cristo. A esperança do crente está associada à sua pureza pessoal. Amém?
Verso 8. Livra-me de todas as minhas transgressões. Que Deus nos ajude a nos livrar de nossas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Não faça que eu seja o opróbrio daqueles loucos. Emudeci, não abra minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Olha só, tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. O Salmo 39:10 pode muito bem lembrar a praga que houve quando Davi fez o censo do povo. Quando Davi fez o censo, e aí veio aquela praga que Davi foi comprar na eira de Araúna, o local para sacrifício. Pode lembrar isso, Salmo 39, verso 10. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da sua mão. Se com repreensões castiga alguém por causa da iniquidade, logo destróis, como na traça, a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Todo homem passa. Sela, novamente silêncio. Ouve, Senhor, a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino com todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Então aqui o salmista pede que Deus o poupe, o guarde e o livre de todo mal. Com isso nós concluímos o Salmo de número 39. Então aqui cobrimos o Salmo 37, Salmo lindo, não é? E aí cobrimos o Salmo 38 e finalmente o Salmo de número 39. No 37 fala de herdar a terra, que a prosperidade dos ímpios acaba, mas o justo herdará a terra. No 38, um salmo de arrependimento, de confissão. E no 39, fala da vaidade da vida, como passa, como o tempo é passageiro para todos nós, não é? Que Deus nos ensine a conhecer a medida dos nossos dias e a reconhecer o quanto nós somos frágil. Que Deus possa mostrar para nós e que a nossa esperança está em Deus. Amém? Muito bem, que você possa reler esses salmos do 37 a 39, meditar com o coração, deixar penetrar na sua alma, no seu coração, porque os salmos são essas expressões maravilhosas da alma. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, põe aí um sinal de joinha, nos ajude a divulgar para que mais gente ouça, para que mais gente aprenda e para que as pessoas possam meditar na palavra de Deus. Examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Deus te abençoe. Nós voltamos para comentar o Salmo 40, salmo maravilhoso que nos ensina a esperar em Deus. E depois o 41, que é a conclusão do primeiro livro, da primeira divisão dos Salmos. O livro 1 vai do Salmo 1 ao 41. É o mais extenso, lembra o livro de Gênesis. Amém? Com isso nós terminamos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Deus os abençoe. Amém.